Oi para você mais uma vez. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre o cálcio, que a Ana Beatriz, um beijo Ana, por sinal é o nome da amiguinha da minha filha. Ela pediu para que a gente falasse sobre o cálcio, sobre a importância, o que ele faz na planta. Então o vídeo de hoje será sobre isso. Conheça a importância do cálcio em suas plantas. O cálcio, ele é um macronutriente que é absorvido pelas raízes e transportado pelo xilema, vasos que transportam elementos das raízes para as partes aéreas da planta. Mas ele tem uma particularidade de não ser transportado pelo floema, vasos que transportam elementos das partes aéreas para as raízes. Então, ou seja, você joga o cálcio na raiz, a raiz absorve, né, o cálcio e ele transporta para a planta, a parte aérea. O que é a parte aérea? São os bulbos, as folhas, as flores, né? Mas em contrapartida ele não faz o efeito contrário. E a gente vai continuar vendo isso mais para frente. Isso significa que ela não é transportada da parte mais antiga da planta para as novas brotações, sendo necessário fornecimento periódico para a planta. Por esse motivo que os primeiros sintomas são notados mais facilmente nas brotações. Tá, Lilian. E o que isso tudo quis dizer? Isso tudo quis dizer que o cálcio não é um nutriente que se movimenta na planta. Ele não tem mobilidade, né? Ele não se movimenta sozinho. Para que isso ocorra, precisa do quê? Precisa que você periodicamente, é isso que quis dizer, periodicamente você aplique o cálcio. Que com o passar do tempo, na medida das suas aplicações, na medida das suas adubações com cálcio, os novos brotos vão absorvendo também o cálcio. E por ela não passar essa herança, né, do cálcio para os fiotinhos, para os brotos novos, que aí você já começa a ver os primeiros sintomas nos brotos, porque vamos dizer assim, eles nascem sem cálcio. As catleias e outras espécies que têm crescimento rápido durante o verão são as mais acometidas. Os sintomas são facilmente confundidos com a podridão negra, pois as folhas mais jovens, as que são em crescimento, começam a ficar pretas das pontas para a base. Por que as plantas de crescimento rápido no verão? Exemplo, as catleias, muitos oncídios também agora no verão, né? Tem um surto de crescimento, começam a botar muitas frentes e tal. E aí você consegue ver com mais, né, definição isso aí, essa falta. E por que das pontas para a base? Porque primeiro a planta absorve pela raiz para mandar para cima, né, para a parte aérea da planta. Então os novos brotos pode ter, se tiver um pouquinho na raiz, se não tiver, né, você não aplicar com aquele período correto. Igual a gente orienta a aplicar mensalmente, né, os nossos produtos a gente orienta a aplicar mensalmente. Então a ponta vai ficar preta porque lá na ponta a planta não está nutrida com cálcio. Então por esse motivo a carência do cálcio, a falta do cálcio vai fazer que ela comece a ficar negra, né, da ponta para baixo, porque na parte inferior da planta, na parte de baixo, ela ainda tem um risquinho de cálcio. O suplemento adequado de cálcio também é útil para diminuir a incidência da podridão negra verdadeira, né? Porque a gente pode ser confundido, então, se você aplicar direitinho, pode até evitar. É causada pelo desenvolvimento de micro-organismos patogênicos devido ao excesso de umidade. E é o que eu sempre falo nas minhas lives. Uma planta bem hidratada, bem nutrida, você fica livre de pragas e doenças. Então, ou seja, se você nutrir direitinho a sua planta, pode até acontecer, mas vai ser uma forma mais branda. E é isso que está querendo dizer, tá? O cálcio vai te ajudar até no combate de podridão negra, né? Mas também você tem que tomar cuidado também com a sua rega, não pode regar demais também. Qual a função do cálcio? Facilita a absorção de nutrientes, retira a acidez do substrato, o substrato ácido queima a raiz, faz com que a planta se eleve como se ela quisesse sair do vaso. Diminui a toxicidade dos sais de adubação, como alumínio, cobre, manganês. Plantas ricas em cálcio resistem melhor a essa exposição.
veja bem, ele facilita o deslocamento de micronutrientes na sua planta, entendeu? Que estariam com dificuldade de ser absorvido, o cálcio vai ajudar. Ele vai retirar a acidez do substrato. Com o passar do tempo, o substrato ele fica ácido e isso queima a raiz da sua planta, né? E aí o que acontece? Além de queimar a raiz, a planta começa a subir como se ela estivesse querendo, eu vou meter o pé daqui, não vou ficar aqui não, que esse trem tá me queimando. Mas é claro que isso não substitui a necessidade de troca do substrato a cada 2, 3 anos, tá, gente? E ele diminui a toxicidade dos sais de adubação. O que isso significa? Tem o manganês, tem o alumínio, tem o cobre presente em alguns adubos, né? Então ele vai diminuir esses elementos. E planta rica em cálcio resiste melhor a essa exposição, tá? Às vezes você olha no fundo do vaso lá, tá tudo branquinho, aquilo são sais de adubação. Com o passar do tempo, aquilo ali vai acumulando sais e prejudica a sua planta, que também deixa ácido. Mas o cálcio combate até mesmo os sais. Lembrando, é extrema importância, não anula a importância da troca do substrato a cada 2, 3 anos, tá? E os sintomas? Os sintomas são visíveis principalmente nas áreas de rápido crescimento. Brotos ou caules jovens são pouco desenvolvidos. E como a gente tinha dito, dá para ver melhor, é mais visível na parte nova da planta, porque ali já não tem mais, não está nutrido, né? Então não tem força para crescer e desenvolver. As folhas novas são opacas, são enroladas, podem apresentar manchas amareladas ou verde pálido, que ficam aleatoriamente dispersas sobre a superfície das folhas. As plantas também têm raízes pouco desenvolvidas, caules espigados, quer seja esticado, e o crescimento atrofiado. As flores abortam, né, ou morrem, as espatas, as hastes, os brotos não são completamente desenvolvidos ou podem até apresentar podridão apical. Ou seja, se sua planta está abortando haste, espata ou até mesmo a flor, pode ter certeza que um dos principais motivos é a falta do cálcio, né? Ou se está tendo o apodrecimento apical, que é a base da planta começa a ficar negra, pode sim ser falta de cálcio. E eu vou deixar aqui para vocês 2 exemplos de plantas com falta de cálcio que eu vou deixar aqui para vocês. Aqui é um exemplo de um broto novo que não teve força e acabou morrendo, né, por falta de cálcio. E nesse caso, a flor nasceu, porém somente o órgão reprodutor da planta, né? Ela nasceu deformada, também a prova aí da deficiência do cálcio. Esse é o cálcio que eu uso, né? Cálcio e boro. Falei só do cálcio para não ficar um vídeo muito grande, né? E o próximo a ser falado vai ser o boro, tá? Depois eu faço um vídeo falando do boro. Na embalagem já vem falando, olha, 1 grama por litro d'água. Aplicar em toda a planta uma vez ao mês. Tá? Eu vou deixar aí na descrição para vocês adquirirem o cálcio. Gente, muito obrigado. Espero que tenham gostado. Faremos mais vídeos. Quer deixar a sua dica de vídeo aqui? Pode deixar nos comentários, tá? Vou deixar o link aqui também do cálcio para vocês adquirirem. E me conta aqui o que vocês acharam desse formato de vídeo. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para você ser notificado, aperta o sininho para você ser notificado toda vez que eu lançar um vidinho novo aqui para vocês. Beijo!